Ora, muito boa tarde. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, apresentar os cumprimentos ao meu colega e amigo, o professor Diogo Carioca, todos os colegas do Politécnico de Beja e pessoas aqui presentes. Nesta apresentação, eu vou fazer uma pequena caracterização do Instituto Politécnico de Mar de uma forma muito sucinta, quer do Politécnico, quer da região onde ele se encontra inserido. E de seguida vou falar um pouco sobre o papel e a forma como o Politécnico de Mar atua na valorização do património e a forma como esse património pode constituir-se como um contributo para o desenvolvimento da região de Alentejo. O Instituto Politécnico de Mar é um instituto de pequena dimensão, no atual panorama das instituições de ensino superior. Está sediado na região do Médio Tejo e tem dois campos, um em Tomar e outro em Abrantes. Temos cerca de 3 mil alunos, um pouco mais do que 200 professores e de 120 funcionários. Ao longo destes anos, o Instituto Politécnico de Mar tem desenvolvido uma rede de cooperação com os vários parceiros, que é autarquias, principalmente com as autarquias, empresas e com várias instituições, primeiramente a Associação Empresarial da região do Distrito de Santarém, no qual resultaram, via celebração de protocolos, a criação de várias unidades de formação deslocalizadas, essencialmente vocacionadas para cursos de especialização tecnológica e para pós-graduações, mas também, e mais recentemente, em parceria com a Associação Empresarial e o TAGEL, do Parque Tecnológico do Valtejo, foi criado um laboratório de inovação industrial e empresarial que tem desenvolvido vários projetos de investigação aplicada, de prestação de serviços, quer para as empresas da região, quer também para empresas que não estão propriamente sediadas na região. Ao longo destes anos, e ao nível da formação, quer formação pós-secundária, quer qualificação, transferência de tecnologia, valorização de conhecimento, a esses níveis, quer nas áreas de engenharia e quer na área das artes, o Instituto Politécnico de Mar tem dado um contributo para aquela região não muito diferente daquilo que normalmente nós tivemos a oportunidade de assistir hoje, neste seminário, não é muito distinto do papel que cada um dos politécnicos tem nas suas próprias regiões. Mas existe uma área em que o IPT atua, talvez não tão nobre, não tão válida como a área das engenharias e como a área da gestão, que aparentemente não produz um impacto financeiro, económico e financeiro tão direto e significativo, mas possui um impacto social na sociedade de valor incalculável, que é a área da recuperação, conservação e reabilitação do nosso património cultural, histórico e arquitetónico. E a esse nível, o IPT tem desenvolvido um número muito variado de projetos nas áreas da conservação vegetal, nas áreas da conservação florestal, da reabilitação, cada um deles singular na sua natureza, muitas vezes de valor monetário insignificante e sem qualquer retorno financeiro para a instituição, mas de elevado impacto nas pessoas, na sociedade e na região que isto serve, como é, por exemplo, a recuperação do espólio fotográfico, do arquivo do espólio fotográfico de Silva Magalhães. Arquivo fotográfico criado em 1996 pela Câmara Municipal de Tomar, constitui um vastíssimo conjunto de negativos temáticos e históricos da fotografia, cobrindo um arco cronológico entre os finais do século XIX e XX, testemunhando o território e as vivências da cidade e do município. Encontrava-se em adiantado estado de degradação e, no âmbito de um protocolo celebrado entre o IPT e a Câmara Municipal de Tomar, patrocinado pela Fundação Belmiro Azevedo, foi algo de um processo de recuperação e de conservação por parte dos estudantes e docentes do curso de Fotografia do Instituto Politécnico de Tomar, observando-se em certos trabalhos autênticas, eu ia dizer milagres, mas milagres viu há pouco, portanto, na recuperação desses materiais. Mas, curiosamente, eu tinha aqui esta palavra milagres porque isso curiosamente, eu vou-vos mostrar também 2 trabalhos efetuados por estudantes de licenciatura de mestrado e mestrado de conservação vegetal no âmbito das suas unidades curriculares. O primeiro é este São João, pintura a óleo sobre tela, inserida num retábulo com outras 3 pinturas datadas dos finais do século XVII,
princípios do século XVIII, que se encontrava na capela de São Sebastião, sem solos, cerca próximo de mar, num elevadíssimo estado de degradação, considerada como irremediavelmente perdida. A obra foi submetida a várias análises físico-químicas, seguida de um variado conjunto de intervenções, desmontagem, limpeza, tratamento de lacunas e rasgões, preenchimentos ou integração cromática e aplicação de uma camada de proteção, tendo sido, por fim, devolvida à capela e aos seus fiéis. Curiosamente, o lema que os estudantes, de forma em tons de brincadeira, os estudantes, os técnicos, os docentes de conservação vegetal, eles adotam um lema nos laboratórios deles que é: fazem-se os possíveis, impossíveis e milagres de vez em quando. E eles levam muito a sério o seu lema, como iremos constatar na intervenção efetuada nesta belíssima escultura, um São Francisco Xavier, datado do século XVIII, imagem de culto e segundo santo padroeiro da cidade de Santarém, que se encontrava exposta na igreja do Seminário de Santarém, apresentando degradação de cores e até lesões nas mãos direita e esquerda. Após a intervenção, a escultura recuperou o seu brilho natural e, inclusive, os dedos que havia perdido em tempos num pequeno acidente de percurso. Mas não é só ao nível da fotografia, da pintura e da escultura que se centra a atuação do IPT, um contributo para a preservação e valorização do nosso património. É também através de intervenções de conservação vegetal em património histórico codificado, de que é exemplo a intervenção no portal filipino do Convento de Cristo de Tomar. Trabalho enquadrado no projeto CREM, Rede dos Mosteiros Patrimónios da Humanidade, desenvolvido em parceria com as autarquias de Tomar, Batalha e Alcobaça, e no qual participa também, em outras áreas, o Instituto de Tecnologia. Portal que foi submetido a um conjunto de processos de limpeza superficial, desinfestação, preenchimento de juntas, reconstituição volumétrica de falhas, lacunas e fraturas, sendo no final, apresentando no final sendo este o resultado final. Este portal, esta portaria, tem uma história curiosa. Foi um projeto inicial de Filipe I, mas como o arquiteto perdeu demasiado tempo em análises e estudos prévios sobre o local onde deveria instalar o portal, Filipe I acabou por falecer sem ainda sequer ter sido plantado na terra. O projeto foi passando por vários arquitetos, até que no reinado de Filipe II, o dom prior do convento, recorda ao rei, este autoriza e fornece os meios necessários à construção do portal. A construção é então iniciada, mas só virá a finalizar no reinado de Filipe III, devido a constrangimentos de ordem financeira. Mas passado quase 200 anos, há coisas que não mudam no nosso país. E é também através de intervenções como a que está a ser efetuada no espaço dos antigos lagares de El Rei, conjunto patrimonial da arquitetura civil e industrial do século XX, que está a ser objeto de estudo e de intervenção arqueológica com vista à sua adaptação naquilo que no futuro será o complexo museológico de Levada, tendo como signo de testemunhar a memória industrial e o empreendedorismo da comunidade tomarense de então. Estes exemplos que aqui apresentei, e muitos outros que já se concretizaram e que ainda estão a decorrer, não levantam dúvidas quanto ao impacto da sociedade e o impacto relevante que produzem na região. Mas, só por si, poderão não ser suficientes para justificar o impacto económico do seu contributo para o desenvolvimento das cidades da região do Médio Tejo. No caso concreto do Instituto Técnico de Mar, às áreas do património, artes e humanidades, nomeadamente a conservação vegetal, a pintura, as artes gráficas, a fotografia e o cinema, associamos as tecnologias, principalmente as tecnologias de informação e comunicação. As tecnologias de informação e comunicação, no desenvolvimento de conteúdos digitais para audio-videoguias, para sites de internet, para animações virtuais, transformando aquilo que era o restauro do património, pedra, madeira, cerâmica, de uma atividade académica, científica, ligada ao estudo da história da arte e dos materiais, numa atividade potenciadora de novas ideias e novas oportunidades de negócio em áreas como o turismo, como seja o turismo cultural e o turismo religioso. Fundamental na sociedade globalizada atual,
e que assume particular importância na região do Médio Tejo, contígua quer a Fátima, quer a Leiria, que concentram, respectivamente, 6 milhões de visitas e 12 milhões de visitas por ano. É desta forma, em minha opinião, que as competências no domínio do património, da cultura e das artes assumem igualmente uma particular importância quando se procura estimar o papel dos institutos politécnicos no desenvolvimento das médias cidades que continuam a sobreviver no interior do país. Por vezes, ao contrário do que é referido, o desenvolvimento económico e a inovação não dependem da investigação fundamental ou de tecnologias de ponta, mas apenas da capacidade de fazer chegar o conhecimento adequado, na altura certa, a populações capazes de o compreender. E esse é o papel que os institutos politécnicos sabem desempenhar, melhor do que ninguém. Muito obrigado.